O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ele foi formalmente denunciado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Também é apontado como líder dessa organização que tentou dar um golpe de Estado por meio de um plano, chamado de Punhal Verde-Amarelo. O planejamento previa envenenar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e explodir o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O núcleo central do golpe era formado por Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, General Heleno, Paulo Nogueira e Braga Neto. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast em detalhes, hoje ao vivo para você que nos acompanha no YouTube. Então pode mandar a sua mensagem para cá enquanto a gente discute a temática, a notícia mais importante do momento, talvez da década. Vou conversar com a Juliana Dalpiva, nossa jornalista investigativa aqui no ICL Notícias, nossa companheira e comentarista também no ICL Notícias, no N1 e no N2 também. Ju, bom dia. Hoje, excepcionalmente, bom dia, né? Prazer falar contigo. Mais uma vez aqui dividindo todas as minúcias da denúncia da PGR. Bom dia, Gabi. Bom dia para quem está acompanhando em detalhes, a nossa comunidade do ICL. Sim, esse é um dia, assim, já estamos no dia 19 de fevereiro, é uma continuidade do dia 18, mas são dias históricos. Em que finalmente a gente vai ver um presidente da República responder no Brasil pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Pois é, e vamos começar por aí então, por esses principais pontos que te chamaram a atenção nessa denúncia da PGR envolvendo o Bolsonaro, colocando o Bolsonaro como líder dessa organização criminosa que arquitetou, que planejou todo esse golpe. E tem alguns trechos dessa denúncia que você traz também observações, né, imputando diretamente o Bolsonaro, fazendo edição de decreto, elaborando, manipulando informação. Então, queria aqui, para a gente começar essa conversa, que você trouxesse os pontos principais que você analisou. Gabi, quando a Polícia Federal concluiu a investigação, lá em novembro, eles indiciaram o Bolsonaro, eles não colocaram o Bolsonaro em nenhum dos... No caso da Polícia Federal, eram 6 núcleos, né? Eles apresentaram 40 indiciados em 6 núcleos. A PGR vai apresentar 4 núcleos e em 5 documentos de denúncia, são 5 documentos de denúncia diferentes, apresentados ao Supremo Tribunal Federal, de 4 núcleos dessa organização criminosa. O Bolsonaro encabeça, lidera o primeiro, o que a PGR chama de núcleo crucial, e também está ali, como você apresentou agora no início do programa, o Braga Neto e alguns dos principais ministros do Bolsonaro. Então, esse é o grupo de decisão, esse é o grupo que acompanha ele no planejamento e na execução das ações da tentativa do golpe. Um ponto inicial para essa nossa conversa aqui no Em Detalhes, eu acho que é a gente entender como é que o Bolsonaro se insere em termos de prova, porque obviamente que está todo mundo acompanhando já o desfecho dessa investigação, então já sabe muita coisa sobre o papel dele, mas eu quero sublinhar aqui um depoimento do Mauro Cid em 21 de novembro do ano passado, até porque a nossa audiência aqui que já acompanha sabe que o Cid vem depondo desde setembro de 2023, quando ele concorda, né, ele decide fazer uma colaboração premiada, e aí ao longo do tempo ele esconde muita informação, e aí como várias, pessoas envolvidas com essa investigação me falaram, o Cid fala assim, as pessoas fazem essa imagem, e o celular do Cid fala assim, entendeu? Então, até salta a tela aqui. O celular do Cid tem muita informação, o Cid não tem. O que o Cid fala
em 21 de novembro do ano passado, quando ele já se vê ali prestes a ser preso, porque o plano Punhal Verde e Amarelo, que é o que prevê os assassinatos, vem à tona. Ele fala, por exemplo, que é o que está na denúncia, que o Bolsonaro fez com que as Forças Armadas alterassem o relatório que elas estavam preparando sobre as urnas, e a conclusão das Forças Armadas até então era de que não tinha nenhum problema. Só que, como a gente sabe, o relatório que foi público, né, que veio a público, dizia mais ou menos assim, não vi nenhum problema, mas isso também não significa que não exista. O que na prática não diz nada, mas é parte da pressão do Bolsonaro sobre as Forças Armadas para ajudar a criar esse clima golpista. E também o Cid, nesse depoimento, tá ali na denúncia, fala que isso foi feito pelo Bolsonaro, visando não desmobilizar aquela quantidade de gente que estava na frente dos quartéis, aquelas manifestações golpistas, que aí, de certa maneira, também vão influir no que aconteceu no 8 de janeiro. É o QG golpista de Brasília, né, na frente do próprio quartel-general lá, que vai levar muita gente, é de lá que muita gente vai sair para destruir os prédios na Praça dos Três Poderes. E, Gabi, para fechar aqui, que eu acho que esse papo, fechar esse momento inicial da nossa conversa, tem um outro detalhe que é muito importante, que é colocado pela PGR, que é a anuência, o conhecimento do Bolsonaro do Plano Punhal Verde e Amarelo. Sim. O Plano Punhal Verde e Amarelo, ele é impresso e apresentado para o Bolsonaro, segundo a PGR, porque a prova de que ele foi impresso no Palácio Planalto, a gente tem ela documental. A PGR afirma, junto com isso, pelo conjunto de provas, pelas outras mensagens, pelos depoimentos, que ele recebeu e deu aval ao plano, em função também de uma mensagem que aparece no celular do general Mário Fernandes, é um áudio, na verdade, do Mário Fernandes para o Cid, em que ele fala que conversou com o Bolsonaro, que falou de ações golpistas até o dia... que o Bolsonaro disse que podia ser até o dia 30 de dezembro. E aí eles mencionam, inclusive, a data de diplomação do Lula, que é 12 de dezembro. Então, ali nesse áudio, o Mário Fernandes diz que conversou com o Bolsonaro sobre as ações golpistas. E eu também tenho alguma informação de bastidor de que no depoimento do Cid, ele teria dito que o Braga Neto era quem levava a atualização do plano dos kids ao Bolsonaro. Não à toa, o Braga Neto é colocado como destaque, assim como o Bolsonaro, na arquitetação desse golpe todo. Ju, agora, alguns pontos aqui são importantes da gente levantar. O nosso chat está participando aqui. O Vitor Marques diz, a Juliana Dalpiva acabou de ler quase 300 páginas e já colocaram ela para falar sobre. Comentar. Olha, daqui para frente, a Ju, vocês vão ver muito a Ju aqui na tela do ICL. O José Cosme também falando, a Dalpiva criteriosa e inteligente nas suas apurações. Ela trazendo todos os detalhes aqui pra gente. Acho que um ponto importante da gente trazer aqui, Ju, e você já trouxe na sua primeira fala, é no que essa denúncia avança para além do que a gente já tinha conhecimento, para tudo que você vinha trazendo de informações que existia já no relatório da Polícia Federal, né? O que é novidade em relação a esse documento que a gente já conhecia? Um dos aspectos que eu achei bastante interessante das novidades, tem muita coisa, a gente ainda está tomando conhecimento, sabe? Sim. Porque o volume é muito grande. Então, cada um desses documentos de denúncia que eu estava mencionando tem cerca de 200 páginas. Então, isso está sendo acompanhado agora. Eu, o Igor, a gente está lendo com muita atenção até para poder entender as novas peças. Mas uma delas é uma agendinha do general Heleno, a da Caixa, né? Da Caixa Econômica, a gente falou dela ontem à noite, né? Uma agendinha azul da Caixa Econômica, em que ele descreve ali um passo a passo de como deveria ser feita a ação de desacreditar as urnas, ou seja, independente do que se sabe, não, vamos aqui, o que a gente tem que fazer para desacreditar as urnas? E ela é manuscrita. Ao mesmo tempo, tem essa agenda e tem todo o papel do Ramagem, que estava subordinado ao Heleno, e da ABIN paralela.
eu acho que um dos personagens sobre os quais a gente falou pouco até agora, dentro da tentativa golpista, é justamente o Heleno. Então, a participação do Heleno, a presença do Heleno nas ações, a gente ainda tinha pouco conhecimento, inclusive, do que tinha sido arrecadado nas buscas sobre ele. E eu quero lembrar aqui para a nossa audiência, quem não acompanhou, a gente publicou agora em janeiro uma reportagem minha com a cena da prisão do Braga Neto. E em determinado momento, quando a Polícia Federal está lá dando ordem de prisão, uma das preocupações do Braga Neto é justamente... Vocês também foram na casa do Heleno? Essa é uma das coisas que ele pergunta aos investigadores que foram lá cumprir a ordem de prisão. E aí, assim, na hora me bateu quando eu ouvi essa informação. Ué, por que o Braga Neto tá preocupado, no momento em que ele está sendo preso, se o Heleno está também sendo alvo de medida de prisão, né, de busca e apreensão, naquele mesmo momento? A sensação que eu tenho, Gabi, é que, independente dessa investigação ter sido concluída, e já, olha, com mais de 2 anos, com um volume de prova gigantesco, eu acho que tem mais elementos nessa história ainda, e mais elementos, inclusive, sobre o general Heleno, que aos poucos devem começar a vir mais à tona. Excelente. Até agora há pouco saiu uma informação aqui no G1 do ministro Alexandre de Moraes. Ele deve derrubar o sigilo da delação completa do Mauro Cid ainda nessa quarta-feira. Então vai ter mais coisa para a gente comentar muito em breve, Ju, a respeito disso. Aproveitando que eu citei aqui o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco a gente vai voltar a falar. A gente disse sobre pontos que são novidade da denúncia da PGR, mas há também coisas que foram deixadas de fora que você vai falar daqui a pouco. Agora, já que eu comentei a respeito dessa decisão que deve vir do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai ter o julgamento do Supremo, né? E se fala muito em terminar, né, esse julgamento do Bolsonaro pelo golpe ainda nesse ano 2025 para evitar uma contaminação do processo eleitoral em 2026. Então eu queria te ouvir sobre a viabilidade disso e se essa continua sendo a expectativa. Desde o ano passado, ali, os corredores do Supremo, vamos falar assim das fontes em off, nos corredores do Supremo, comenta-se sobre a necessidade de que esse julgamento comece e termine ainda esse ano, não contamine o cenário eleitoral do ano que vem, que já é um cenário que aparece bastante complicado, né, tanto da disputa no campo da escolha do candidato da esquerda, quanto da direita, da extrema-direita. Então, assim, o jogo está muito aberto do ponto de vista político. E também é um momento difícil para o governo, baixa aprovação do presidente Lula, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro não permite a discussão de um nome que não seja o dele, porque ele está inelegível. Então, esse é uma avaliação no campo político de um cenário aberto. Por isso, a resolução disso no Supremo Tribunal Federal, ainda em 2025, ela é fundamental. E eu acho que a PGR, ao apresentar essas denúncias de modo fatiado, ou seja, a organização criminosa foi apresentada, como eu falei aqui, em 4 documentos de denúncia diferentes, do ponto de vista processual, permite que cada um destes documentos tramite em uma velocidade, porque tem núcleos que estão sendo colocados. E aí, isso facilita a instrução também. Porque essas pessoas, para cumprirmos aqui a Constituição, o Código Penal, o direito de defesa, isso aqui é uma democracia, né? Assim queremos, então eles têm direito à defesa, eles vão apresentar a defesa, eles vão contestar as acusações. E esse julgamento precisa ser um julgamento justo, é isso. Então, ao apresentar de modo separado, a gente consegue olhar até para o que sabemos da realidade dos processos do Supremo e entender que há mais celeridade em analisar um processo que tem 5, 6 réus do que um que tenha 34. Então, acho que esses documentos apresentados em separado já sinalizam parte dessa celeridade. A questão, acho que mais sensível agora, e é um pouco isso que eu estava falando sobre o corredor do Supremo, era... O recebimento da denúncia se dá na primeira turma.
onde está o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e depois o mérito do processo ser levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal, porque justamente não dá para imaginar que um presidente da República vá ser julgado na turma e não no plenário. A legitimidade desse julgamento vai ser questionada se não existir um julgamento no plenário. E acho que o ministro Alexandre de Moraes tem essa compreensão, e eu senti um pouco dentro das conversas que eu tive no Supremo que existe sim esse entendimento, e acho que ele deve levar para o plenário sim, depois do recebimento. O recebimento permite que o processo seja instaurado, só para as pessoas entenderem a questão do trâmite. A PGR oferece a denúncia, vai lá para o ministro, ele pauta na turma, a turma abre o processo. E aí, ao abrir o processo, o ministro também pode decidir, mas esse julgamento vai ser no plenário. Então, ele coloca para julgamento no plenário. E aí, o plenário vai marcar o início da instrução criminal, as testemunhas, sustentação oral, as sessões de julgamento, e aí a coisa vai andando. Mas, nesse momento, o status do Bolsonaro é de denunciado. Ele só vai ser réu quando o Supremo avaliar o documento de denúncia que foi apresentado pela PGR e decidir instaurar o processo. Excelente. Aqui a gente trazendo um passo a passo, né, de como deve ser esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente entra nesse aspecto, Ju, automaticamente aqui a gente recebe mensagem da nossa audiência, do nosso site, do nosso chat aqui, perguntando, mas o Bolsonaro vai ser preso ainda nesse ano? Deve ser preso no ano que vem? Eu queria te ouvir a respeito disso, porque existe uma expectativa muito grande em torno disso, mas não houve prisão preventiva até agora, e existe uma explicação para isso, né? Uma explicação jurídica, inclusive. Todo mundo em casa aí, você vai tomar um copinho d'água, né? Toma água, quem tiver, toma água com açúcar, uma maracujina, um suco de maracujá, enfim, faz uma yoga, dá uma respirada, porque não vai ter prisão, a menos que Bolsonaro tente fugir, a menos que um novo plano punhal verde e amarelo apareça, né? Assim, as condições para prisão preventiva têm a ver com obstruir as investigações e oferecer risco à sociedade. Então, nesse momento, essas condições não estão dadas, a menos que surjam fatos novos, isso vai ser colocado. Então, esse julgamento deve se estender, eu acho que até o final do ano. É muito difícil de imaginar um julgamento que, até terminar esse ano, já é, assim, uma coisa complexa de se imaginar dentro do Supremo Tribunal Federal pela velocidade das coisas. Não tem só esse caso, né? Tem inúmeros outros casos também, questões importantes para o Supremo analisar. Mas há essa meta desse julgamento acontecer esse ano. Prisão do Bolsonaro, uma vez condenado, acho que é uma coisa para se pensar entre 2025 e 2026. Mas eu também vou adiantar uma análise, aí não é informação, assim, uma apuração, é uma análise minha aqui. Eu acho que a prisão do Bolsonaro também vai levar em consideração, a decisão pela prisão do Bolsonaro vai levar em consideração a conjuntura política. Se isso vai contribuir ou piorar para o cenário de 2026. E aí é que eu sinto que o Supremo também teme esse cenário, e essas discussões todas sobre uma possível anistia vão ter a ver com a possibilidade de uma derrota do campo da centro-esquerda, né, do campo progressista, para a extrema-direita na eleição. É aí que acho que o Supremo teme a própria sobrevivência, né, porque estão lá eles querendo fazer maioria no Senado para fazer impeachment de ministros do Supremo e tudo mais. Não acho, como já falei aqui algumas vezes, que o Supremo vai simplesmente anistiar e concordar e deixar passar nenhum crime. Agora, o momento de decisão da prisão do Bolsonaro, uma vez condenado, ele vai ser avaliado com muita calma, com muito sangue frio e com muita atenção. Então, por isso que eu falei assim, ó, gente, podendo, relaxa, senta, não fica com ansiedade com essa questão da prisão, não, porque não adianta. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu tô falando isso desde 2023, mas eu vou continuar falando.
Ju, eu acho que vale a pena a gente trazer como exemplo, né, dessa história da prisão do Bolsonaro. O Braga Neto, ele foi preso justamente porque ele tentou obstruir, né, assim, embaraçar esse processo. E aí a Polícia Federal viu obstrução, porque ele estava trocando mensagens, chegou a telefonar para o pai do Mauro Cid para tentar saber sobre a delação. Isso foi em dezembro de 2024. Então, acho que é um exemplo bastante recente nesse mesmo processo, nessa mesma apuração que levou à prisão do Braga Neto. Então, é um caso diferente do Bolsonaro aqui para a gente trazer como exemplo para as pessoas entenderem o motivo de Bolsonaro ainda não ter sido preso. Agora, a gente tem também pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal e que foram deixadas de fora nessa denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Quem são essas pessoas? A gente falou, por exemplo, ontem à noite, né, para quem estava acompanhando o CL Notícias, a gente entrou com uma live urgente especial por conta da denúncia da PGR, falou do Valdemar Costa Neto. Mas queria que você explicasse o motivo, né, por que a PGR deixou alguns nomes de fora e quem são esses nomes. Gabi, é importante você trazer esse dado, que é uma das questões que eu acho que vai ser muito questionada, discutida aí nas próximas horas, nas próximas semanas, que é justamente ter tirado o Valdemar da Costa Neto do rol, né, de denunciados, já que ele estava na lista de indiciados. Eu li essa opção da PGR como uma opção conservadora para o conjunto de provas. E aí eu apurei de bastidores, soube que a PGR avaliou que queria mais provas, mais elementos. Não é como se a PGR também achasse que não existe absolutamente nada. Então, o que eu entendi é que tá aqui, tá do ladinho, não é como se tivesse passado, acabado, eles não estão mais avaliando o papel do Valdemar junto às iniciativas golpistas. Mas, se surgir qualquer elemento novo que corrobore, reforce os elementos que já existem, aí sim uma nova denúncia até pode ser apresentada, incluindo também o Valdemar. Então, há uma cautela. E eu acho que, em parte, essa cautela ela é necessária e ela é importante, porque tudo vai ser esmiuçado e questionado no Supremo Tribunal Federal. As defesas vão tentar explorar de todas as maneiras possíveis a tal da saída processual, que aqui, para explicar para vocês, é o quê? É pegar uma vírgula, um papelzinho, uma mensagenzinha, alguma coisinha, e dizer que isso aqui foi ilegal, que aquilo ali não foi bem fundamentado, que eles vão tentar tirar. É como se você sabe aquele, tem um jogo que chama Jenga, não sei se as pessoas conhecem, que você monta uma torre com umas pecinhas. É como se você tentasse tirar uma das pecinhas lá de baixo da estrutura para derrubar o predinho todo. Quem brinca com Jenga sabe do que eu tô falando. Você derruba a Jenga toda. Então, a ideia que está colocada pelas defesas é tentar tirar algumas das bases da investigação para tentar derrubar ela toda, porque aí você resolve processualmente. Foi isso que eles fizeram no caso do Flávio Bolsonaro. Eles alegaram questões em torno da decisão que permitiu a quebra de sigilo bancário do Flávio, ou seja, não havia nada de errado no que foi apontado. O mérito nunca foi enfrentado. A questão é que eles reclamaram da decisão do juiz, conseguiram isso, derrubaram o acesso aos dados sigilosos, né, aos dados financeiros, e com isso tiraram ali 90% dos dados da denúncia, e isso ficou aí depois parado, está parado até hoje no Ministério Público do Rio de Janeiro. O que as defesas do Bolsonaro, do Braga Neto, dos demais vão tentar fazer é justamente desacreditar as bases da investigação, mas eles não vão enfrentar o mérito. Isso é uma coisa que eu já ouvi conversando com umas pessoas ali envolvidas. Não tem como enfrentar o mérito, não tem como negar a tentativa de golpe de Estado. Isso já é um fato dado, inclusive admitido
pelo ex-comandante do Exército do Bolsonaro e pelo ex-comandante da Aeronáutica do Bolsonaro. Ju, a gente está chegando ao final do Em Detalhes, mas ainda, isso em um episódio, né, em um programa, eu trouxe a informação de que o Moraes ia derrubar o sigilo, só queria atualizar dizendo que o Moraes já derrubou o sigilo da delação do Mauro Cid e, além disso, esse acordo de delação premiada, para contextualizar um pouco, que foi firmado, que foi acordado com o Mauro Cid em 2024 e que o Mauro Cid ali atuou como ajudante de ordens do Bolsonaro. E nessa mesma decisão, o Moraes também deu um prazo de 15 dias para os 34 denunciados pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, apresentarem as suas defesas por escrito. Então, as coisas estão começando a se desenrolar muito rapidamente, até a partir dessa denúncia da PGR, Ju. Então, um prazer ter você aqui, a gente ainda vai se falar muito daqui para frente. O bloco de carnaval vai estar meio diferente nesse ano. Eu ia dizer o seguinte, o pessoal das defesas aí, essa turma, os 34, não vai ter carnaval, entendeu? Se são 15 dias, eles estão bastante enrolados aí nas próximas semanas. Então, como eu estava falando aqui, a gente estava falando sobre celeridade, né? Olha aí, são 15 dias, já está andando rapidamente o processo. E agora vamos lá ver os depoimentos do Mauro Cid. Vamos nessa. Obrigada. Juliana Dalpiva aqui com a gente no Em Detalhes mais uma vez. Aproveito para registrar que batemos recorde de audiência também neste programa, dia 19 de fevereiro de 2025. Um beijo para você, Ju. Obrigada pela companhia, por estar aqui mais uma vez comigo. Obrigada a você sempre. Obrigada para o nosso time e um beijo para a nossa comunidade. Até a próxima. Aqui nesse minuto final também quero lembrar você que a gente vai ter o evento sobre a história do Rubens Paiva, a Ju Dalpiva também, que entrevistou o Marcelo Rubens Paiva, e a Veroca, os filhos do deputado Rubens Paiva. Vai ter o lançamento do livro da Ju a respeito dos bastidores, né, desse crime, da morte do Rubens Paiva. E nessa conversa você vai poder entender mais sobre a história da família, também sobre as consequências de um crime como esse para a gente, como sociedade, o impacto da ditadura militar na nossa história. Então, no dia 25 de fevereiro, deixa eu só confirmar aqui todas as informações, dia 25 de fevereiro, terça-feira, 8 horas da noite, você se inscreve em detalhesicl.com.br para garantir a sua vaga, poder acompanhar essa conversa da Ju com a Veroca. O Marcelo, que deu origem, inclusive, ao filme, que está concorrendo aí ao Oscar, a gente está na torcida, junto com o Eduardo Moreira também. Não perde, faz a sua inscrição, que vale muito a pena acompanhar e também ficar sabendo tudo que vem aí com esse lançamento do livro da Ju. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E lembrando que você pode ouvir Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã. Já imaginou ver o seu pai ou sua mãe sair de casa e nunca mais voltar? Essa é a realidade de milhares de pessoas que moram nas zonas periféricas e pobres do Brasil. Mas foi também a realidade de várias famílias durante o regime militar. E uma dessas histórias chocou o Brasil e hoje está passando a ser conhecida no Brasil e do mundo através das telas do cinema. Pelo filme Ainda Estou Aqui. Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva viram seu pai, o deputado Rubens Paiva, sair pela porta de casa e nunca mais voltar. Ele foi torturado e morto pelo regime militar. E os responsáveis pela sua morte ainda recebem milhares e milhares de reais do Estado brasileiro. A justiça não foi feita. É um crime sem castigo. Para contar os detalhes dessa história, Juliana Dalpiva, jornalista do ICL, fez uma conversa histórica com Marcelo Rubens Paiva e com Vera Paiva. E a gente vai mostrar para vocês essa conversa no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.